Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 24 de julho, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 13, versos do 1 ao 9. No Evangelho de hoje, é bem interessante que Jesus conta a parábola do semeador. E no início, o que é que leva Jesus a ensinar a multidão? Veja, naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Então Jesus foi sentar um pouco. Jesus era um homem que era Deus, claro, mas também 100% homem. E ele era uma pessoa de bem com a vida. Jesus contemplava a natureza. Quando Jesus vem dizer, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, Jesus já está ensinando que ele contempla a criação, tudo que foi feito, e Deus viu que era muito bom. Então Deus contempla a criação, Deus contempla aquilo que ele realizara. Então Jesus é aquele que senta à margem do mar para ficar contemplando. E o a maior prova do que Jesus era um contemplativo das coisas criadas é a parábola. Veja, então quando ele estava à beira do mar da Galileia, uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. E aqui ele entra, inicia a parábola do semeador. Perceba que Jesus estava contemplando a natureza e a partir da natureza ele ensina sobre o reino dos céus. O semeador saiu para semear, diz Jesus. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Então perceba que Jesus fala daquilo que ele com certeza viu, alguém que saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho. E vieram quem? Vieram as aves do céu. Jesus diz, vê as aves do céu, elas nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas todos os dias o Pai as alimenta. Então Jesus fala dessa experiência que ele tinha de contemplação das coisas criadas. Então vem as aves do céu e come a semente, aquelas que caíram à beira do caminho. Outras sementes, diz Jesus, caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então Jesus fala da experiência de alguém que lança a semente e cai entre as pedras, que não tem muita terra para que brote, para que enfinque a raiz. E ele vai e diz, outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha muita raiz. Jesus vem falar da realidade do sol. Ele diz, eu sou o sol da justiça, ensinando os apóstolos que da mesma maneira que o sol nada foge ao seu brilho, pela manhã, mesmo que ele esteja por trás das nuvens, o dia clareia, porque nada foge ao seu brilho. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, E aqui ele vai dizer que quando veio o sol bate sobre aquela semente que até brotou entre as pedras, mas por ela não ter raiz profunda, ela acaba secando. E no versículo 7 Jesus vai dizer, outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Então Jesus fala dessa experiência dos espinhos que sufoca a pequena semente que brotou, que até germinou, que começou a crescer, mas não conseguiu ir adiante por conta do sufocar dos espinhos. E, por fim, Jesus fala no versículo 8, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus aqui, a partir da natureza, Jesus ensina sobre as realidades do céu. E ele vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não deixa que caia no seu coração, até chega
chega ao coração, mas a pessoa não permite, né, que ela frutifique, que ela germine. Por quê? Porque vem o diabo, né, pega ele na distração, no momento, porque é uma pessoa de momento, uma pessoa que Maria vai com as outras, o diabo vem, rouba a semente, e a pessoa não tem possibilidade de progredir no crescimento da vida espiritual. E ele vai dizer que a semente que caiu à beira que caiu em terras no meio das pedras, é aquela pessoa que até acolhe a semente com alegria, até começa a caminhar, mas não tem raiz em si mesmo. Vem as tribulações, a perseguição por causa da palavra e a pessoa desiste. A outra semente é aquela que caiu entre os espinhos, é aquela pessoa que recebe com alegria a palavra do reino, mas as preocupações com as riquezas, com as coisas do mundo, com os problemas do mundo, sufoca a vida espiritual e mata, né? E Jesus vai dizer que aquele que caiu na terra boa é aquele que consegue prosperar na vida espiritual, porque vai crescendo, e não somente crescendo, mas chega também a produzir frutos, ou seja, torna-se um evangelizador, torna-se alguém que passa a ter uma vida pautada naquilo que é o evangelho. Então, meus irmãos, é muito difícil chegarmos a ser uma semente que produz fruto, mas é possível, porque Jesus vai dizer que o ramo que está ligado a ele produz muito fruto, muitos frutos. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreendermos a palavra, e não somente de compreendermos, mas também de produzirmos frutos, recebendo de Cristo, recebendo do próprio Senhor a seiva, né, que faz com que a árvore, a planta, possa progredir e dar fruto. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.